Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. É bom estarmos aqui diante de Deus. Aleluia, Jesus. Como é bom adorarmos ao Senhor. Glória a Deus. E nesses tempos que nós temos vivido, esses tempos difíceis, né? Tempo esse que ninguém planejou, tempo esse que ninguém esperava, tempo esse que ninguém estava programando. Ninguém colocou uma pandemia na agenda. Você conhece alguém que colocou? Não, 2020 não vou fazer nada porque vai ser o ano da pandemia. Ninguém fez isso. Ninguém esperava. Ninguém colocou isso na agenda. Por falar em agenda, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre planos, sobre agenda. Qual é a sua agenda para 2020? O que você tem se programado, o que você tem se planejado para esse ano? Com certeza todos nós fazemos planos, nós temos expectativas, só que muitas vezes Deus aparece e muda tudo. Muda todos os nossos planos, às vezes até o nosso plano de vida. Estava conversando sobre isso mais cedo com a minha irmã, né, dizendo que homens de Deus que influenciaram vidas, que marcaram pessoas, mas eles jamais imaginariam que a vida deles seria assim. Todos tinham seu trabalho, todos tinham suas ocupações, todos tinham seus compromissos, mas quando Deus chama, querido, quando Deus fala, vem, é agora. Não tenho para onde fugir, não tenho para onde correr. E muitas vezes a gente se planeja, não é errado se planejar. Pastor, então não vou me planejar. Né? Tem uma mensagem que eu falo sobre estratégia, que Jesus era estratégico, que nós devemos ter as nossas estratégias. Não é errado você se planejar. Mas como nós lemos aqui no Salmo, entregar o nosso caminho ao Senhor. Entregar a nossa vida, os nossos planos, as nossas metas diante do Senhor. Só que quando nós entregamos, querido, nós devemos confiar, porque Deus ele pode mudar tudo. A gente conhece lá a história, né, de Lucas capítulo 5, que depois que Pedro, né, alguns discípulos têm um encontro com Jesus, a vida deles muda. Eles largaram tudo e foram seguir a Jesus. E nunca mais foram os mesmos. E será que nós realmente somos os mesmos? Será que nós mudamos quando nós temos um encontro com Jesus? Qual o poder da influência realmente de Jesus e do chamado de Jesus para a nossa vida? O que mudou na nossa vida? O que impactou na nossa vida e na vida de outras pessoas a partir do dia que nós realmente decidimos a seguir a Jesus? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre essa mudança de vida, sobre o impacto que nós podemos causar, não só na nossa vida, mas de todos que estão à nossa volta, dos lugares que nós habitamos, nos lugares que nós chegamos, nos lugares que nós estamos. Alguma coisa tem que mudar, querido. Alguma coisa tem que mudar. Todos os homens que decidiram andar com Jesus, que decidiram servir a Jesus, além da vida deles terem mudado completamente, aonde eles chegavam, alguma coisa mudava. Eles alvoroçavam, tem um termo que fala, vocês estão alvoroçando o mundo, estão alvoroçando a Ásia. Porque a gente tem um poder dentro de nós, querido, que é o Espírito Santo. E não tem como a gente ficar a mesma pessoa. Não tem como a gente ser a mesma pessoa com o Espírito Santo dentro de nós. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler alguns versículos. 1 Samuel, capítulo 17. Amém? 1 Samuel, capítulo 17,
Vamos ler a partir do versículo 12. 1 Samuel 17, versículo 12. Diz assim: E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este homem já velho e adiantado em idade entre os homens, foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, versículo 16, e apresentou-se por 40 dias, guarde isso, 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos 1 éfa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi, então, se levantou pela manhã bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se, e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Isso aqui é só um pedacinho de uma história que a gente conhece muito, né, da história de Davi. E o que eu quero falar é: qual agenda você prefere seguir? A sua agenda ou a agenda de Deus? Às vezes você faz um plano, às vezes você estabelece, como eu falei no início, uma meta, só que Deus vai e muda tudo. E a gente viu que isso aconteceu na vida de Davi. Davi era um jovem pastor de ovelhas, o caçula, né, de 8 filhos, por isso que eu me identifico com Davi. Caçula de 8, que nem eu. Né? Então Davi ele era ali o caçula, e por ser o caçula ele tinha ali uma função um pouco, digamos assim, degradante. Né? Porque Davi era um pastor de ovelhas, isso era uma função geralmente dada a servos, a empregados, a escravos. E como Jessé não tinha muito dinheiro, né, os servos são os filhos mais novos. Né? Igual eu sempre brincava, eu falava, meu pai sempre teve televisão de controle remoto. Só que o controle remoto era eu ia lá e mudava os canais para o meu pai para ele ver o jornal, trazia água, trazia café. Né? Então, a pessoa às vezes não tem empregado, não tem servo, são os filhos que servem aos pais, mas com todo prazer e honra. Então Davi ele tomava conta, ele tinha uma função, ele tinha uma atribuição, ele era o pastor de ovelhas. Só que além disso, a gente sabe, né, Davi ele era um músico, ele era um instrumentista. Então talvez a gente analisando a vida de Davi, a gente pode imaginar que Davi talvez não tivesse grandes expectativas para a vida dele. Talvez qual seria a expectativa de Davi? Né? Eu vou me casar, vou cuidar das ovelhas do meu pai, um dia eu vou me casar, vou ter minha esposa, vou ter os meus filhos, e vou criar meus rebanhos, e vou ser feliz tocando meus instrumentos. Né? Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e a gente começa a estabelecer sonhos e planos de acordo com a nossa ótica, de acordo com a nossa visão, ou de acordo com aquilo que pensam de nós, ou de acordo com aquilo que falam de nós. Ah, você não vai ser nada não, você vai ser isso, assim, assim. Você vai ser simplesmente uma pessoa, você não vai fazer diferença na sua geração. Você não vai ser relevante no seu tempo.
E nós nos deixamos influenciar por aquilo que pessoas que não têm nenhuma intimidade com Deus, e muitas vezes nem conosco, para ditar como será a nossa vida. Pessoas que vêm de fora, que não conhecem a nossa história, querem dizer como vai ser o nosso futuro. Muitas vezes baseado até no nosso presente ou baseado no nosso passado. E elas querem dizer, não, você vai ser assim. O seu pai era pobre, você vai ser pobre, os seus filhos vão ser pobres. Não tem mudança para você. Só que Deus ele não trabalha no regime de casta, igual na Índia, né? Casta é assim, você pertence a uma casta, você não vai mudar. Nem para cima, nem para baixo, você vai continuar sendo ali. Deus não trabalha assim, Deus não olha assim. E a gente não pode falar nada sobre a vida de alguém nos baseando no que nós vemos apenas. Ou seja, no presente, no momento, numa circunstância que ela esteja vivendo, ou baseado no passado dela. Na última mensagem nós falamos sobre os filhos de Coré. Qual era ali a expectativa para aqueles jovens? Nenhuma. Imagina o que é o seu pai, o seu avô, ser morto pelo próprio Deus na frente de toda a congregação. Que experiência, que expectativa você vai gerar para a sua vida, para o seu futuro ministerial? Nenhum. Qual era a experiência, qual era a expectativa que Davi tinha? Filho de um homem pobre, idoso, seus irmãos não davam muita importância para ele. Davi não tinha expectativa. Só que chega um dia, querido, e o pai dele dá uma ordem para ele. Meu filho, seus irmãos mais velhos foram para a guerra e eu quero ter notícia deles, como todo pai, né, se preocupa com ele, e vai levar lá para os seus irmãos. E Davi, tá bom, pai, sim, senhor. E ele leva lá, prepara ali a marmita, lá o lanche, o queijo, o pão, né, lá o mosto, o trigo. E ele vai no caminho fazendo o quê? Qual talvez o que passava na mente de Davi? Eu vou entregar o lanche, vou ter notícia dos meus irmãos e vou voltar para dar a notícia para o meu pai. Só que nisso tudo, querido, já havia um plano de Deus. Já havia, como eu falei aqui, por 40 dias. Interessante esse número 40, eu estava lendo algumas coisas. O que significa o número 40 na Bíblia? Número 40 a gente pode dizer que significa um ciclo, um período, momentos de mudança, momentos de que você vai sair de uma fase e você vai entrar em outra. Eu anotei algumas coisas aqui, fala sobre o número 40 na Bíblia, sobre expectativa e mudança. Preparação, expectativa e mudança. Aí eu comecei a me lembrar de alguns momentos, alguns textos da Bíblia que enfatizam esse número 40. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, até que toda uma geração morresse e se levantasse uma outra geração. Moisés ficou 40 dias no monte para receber do Senhor os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto por 40 dias. Podemos nos lembrar do dilúvio, né? Choveu por 40 dias e destruiu toda uma geração para depois. Podemos nos lembrar de Jonas, ele pregou no período de 40 dias na cidade de Nínive para que eles se arrependessem. Podemos a caminhada dele, eu anotei aqui, né? A caminhada de Elias, esqueci, foi até Hebron, também durou 40 dias para cumprir a missão que Deus tinha colocado a ele. Na força daquela coisa. Isso, ele se fortaleceu e ele foi caminhando até onde Deus designou por um período de 40 dias. Por um período de 40 dias foi depois que Jesus ressuscitou, até ele ascender aos céus. Jesus já ressuscitado, ficou um período de 40 dias na terra. Alguns estudiosos vão dizer também que o período que Jesus ficou
né, que o corpo de Jesus ficou morto, foi um período de 40 horas, você considerando, né, das 15 horas, na hora nona, né, das 15 horas de sexta-feira até, eles calculam geralmente entre 6 e 7 da manhã de domingo. Calcula-se aí um período de 40 horas que Jesus ficou, né, morto. Os católicos, né, consideram um período da quaresma também. Quaresma significa 40 dias. Ou seja, o período de 40, esse número 40, ele tem um expectativa, como eu falei, de mudança, de preparação. E durante 40 dias, de manhã e de tarde, para afrontar o exército de Israel. 40 dias. Às vezes você tem vivido um momento de aflição, você tem vivido esse período aí do 40 na sua vida, pode ser 40 dias, pode ser 40 anos, pode ser 40 meses, pode ser 40 horas. Mas 40 nos remeter a essa questão de alguma coisa. Foi o período de reinado tanto de Saul, quanto de Davi, quanto de Salomão. Os 3 primeiros reis de Israel reinaram por 40 anos. Ou seja, é sempre um período de um ciclo, né? De 40 em 40 anos a mudança, a ciclo. Mudança de ciclo. Mudança de ciclo, como a pastora Tânia está lembrando. Um novo ciclo, uma nova história, um novo momento. E por 40 dias Golias ficava lá afrontando. E Golias afrontando. E ninguém tinha coragem de ir lá enfrentar. E quanto mais Golias afrontava, mais o exército de Israel ficava temeroso, ficava com medo. Até o momento que chega Davi. Só que a gente pode lembrar, querido, que Davi aqui nesse período ele já havia sido ungido por Deus. Davi ele foi ungido de uma forma inusitada, a gente conhece a história, né? Deus manda Samuel ir na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos. Deus não fala qual era o filho. E Jessé chega lá e Samuel chega lá na casa de Jessé, olha, Deus mandou eu ungir um dos seus filhos. E Jessé fica, meu Deus, um dos meus filhos vai ser ungido. E apresenta logo o primeiro, Eliabe. E eu não sei o que Eliabe tinha, qual era apresentar, que Eliabe conseguiu confundir o próprio Samuel. O próprio Samuel, ele era o rei, o profeta e o sacerdote de Israel. Ele era a autoridade máxima daquela nação. Deus manda Samuel ungir, e Samuel olha, com certeza é esse. Só que Deus fala, não, não é não. Você está confundindo, você está vendo com os olhos humanos. Mas eu não vejo com os seus olhos. Você vê o que está fora. Você vê a aparência, você vê a eloquência. Eu vejo. Enganar a Samuel, imagina nos enganar. Se quanta gente que está fazendo sucesso, não estou dizendo que todo mundo está falso, mas quanta gente que nós consideramos com certeza é homem de Deus, com certeza é mulher de Deus, mas nós não estamos vendo o coração. E se não fosse Deus ali orientando, chamando Samuel, seria um homem errado. E a gente conhece a história, passam-se todos os filhos, Deus fala, não é. Samuel fica, mas está acabando os filhos e não é nenhum. Já acabaram seus filhos? E não, tem o caçula, tem o mais novo. Está lá na fazenda, lá olhando as ovelhas lá. Então manda chamar. E Davi é seus irmãos. Você pensa que para você ser ungido, para Deus te usar, você tem que vir de uma família perfeitinha, bonitinha, cheirosinha, que não tem problema. A Bíblia nos ensina completamente ao contrário. Deus chama pessoas complexas, de famílias complexas, para fazer obras complexas. Não vai chamar ninguém perfeito. Não vai chamar ninguém pronto. Por isso que Ele chamou a mim e a você.
para fazermos coisas que ninguém faria. Não por nós, porque Deus é por nós. E Davi, ele é ungido no meio dos seus irmãos, e a gente consegue entender pelo contexto da história que isso começa a despertar ciúme dos seus irmãos. Davi, talvez pelo caçula ser aquele irmãozinho chato, né, perturbando, perguntando um monte de coisa. Me leva, vou no cinema, me leva. Vou contar pro papai então. Se eu não contar, eu vou falar pro meu pai, pra minha mãe, que você tá fazendo um irmãozinho chato. Eu sou caçula. E chega esse momento da guerra. Tava tudo muito bem, chegou um momento de guerra. E os filisteus, eles acampam e querem tomar ali a terra de Israel, e eles escolhem o seu melhor soldado. Você não vai ver, querido, na Bíblia, fazer menção tão específica de um soldado, de um homem. Fala da altura, fala do peso, fala da armadura. Você não vai ver outra história, outro personagem sendo mencionado com tanto detalhe quanto Golias. Medindo aproximadamente, né, 2,95 m, 2,96 m, mais ou menos, 7 quilos, só a ponta da lança de Golias, 7,5 kg mais ou menos. Por que a Bíblia faz tanta questão de mencionar os detalhes de Golias? Para mostrar que não existe nenhum soldado tão poderoso quanto o nosso Deus. Não existe nenhum guerreiro mais poderoso do que a palavra do nosso Deus quando é liberada sobre a nossa vida. E como nós conhecemos a história, o fato do texto mencionar tantos detalhes sobre Golias só serve para aumentar o triunfo de Davi. Porque se não mencionasse quase nada, a gente não ia dar tanta ênfase. A gente não ia entender a grandiosidade do que Deus fez da vida de Davi. Mas na nossa vida aparecem tão grandes e aparecem com tantos detalhes que a gente não entende o porquê. Mas é Deus se preocupando em cada detalhe para quando depois que a vitória vier, para quando a vitória chegar, a gente fala, olha só, Deus fez isso, isso e isso. O tamanho do meu problema era esse, a minha dificuldade era essa, a doença que eu enfrentava era essa, assim, assim, assim. Deus transformou. Depois que Golias morre, nunca mais a Bíblia vai mencionar. E eu fazendo uma pesquisa rápida, eu descobri que o nome de Davi é o nome mais mencionado na Bíblia. 1139 vezes a Bíblia menciona o nome de Davi. 1139 vezes. Davi é mais mencionado na Bíblia do que Jesus, por incrível que pareça. Davi é mais mencionado que Moisés. Até, deixa eu ver minha cola aqui, 894 vezes. Depois, Jesus, 947 vezes. Depois Moisés, 890 mencionado. Depois Abraão, 347 vezes. Interessante que a primeira vez que se menciona Davi é quando ele é ungido. Primeira menção de Davi na Bíblia, né, lendo ali no capítulo 16, conta toda a história. Aí no finalzinho, no versículo, então Samuel tomou o vaso e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. A primeira vez que a Bíblia menciona o nome de Davi é cheio do Espírito Santo. Bonito isso, né? Glória a Deus. E Davi vai se tornar o nome mais mencionado na Bíblia. 1139 vezes. Eu não pesquisei Daniel, depois vou pesquisar Daniel. Mas deve ser pouquinho. Davi era Davi. Então, querido, Davi chega lá no momento da batalha. O pai dele fala, meu filho, acorda cedo e vai levar lá o lanche para os seus irmãos. Já pensou se Davi não obedece? Se Davi dorme demais e perde a hora? Tinha um pastor que ele sempre falava que toda oportunidade vem disfarçada de trabalho.
disfarçada, ou de trabalho, ou de um problema, de uma dificuldade. Era a oportunidade da vida de Davi. Era a chance que ele teria para mudar de vida. Porque além de derrotar o Golias, né, de estar afrontando o povo, Davi ele era esperto. Ele se informou. O que o rei vai fazer para quem matar Golias? Quem matar Golias, o rei, além de dar a filha em casamento, vai isentar o cara de imposto. Não vai pagar IPVA, não vai pagar IPTU, não vai pagar conta de água, não vai pagar conta de luz, não vai pagar internet, não vai pagar nada. 0,800. E vai virar genro do rei. Davi, opa, é isso que eu quero. É a chance que eu quero. Não, eu vou. E Davi aproveitou, querido, aquela oportunidade dada pelo próprio Deus. Mas se Davi não obedece o seu pai, se Davi não escuta a orientação do seu pai, se ele chega lá atrasado, nada disso aconteceria. Muitas vezes Deus abre portas, Deus nos dá oportunidade e nós não entendemos, nós não temos o discernimento de perceber que aquele problema que a gente está passando, que aquela dificuldade, que aquele momento difícil é a porta que a gente tanto tem orado a Deus. É a porta que nós tanto temos pedido a Deus para abrir. Só que Deus fala, não, eu vou dar a porta, eu vou dar a chance, eu vou dar o que Ele está pedindo, mas eu vou botar um disfarce. E nós precisamos de ter um discernimento espiritual para entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Senão nós entendemos, discernimos totalmente errado. Davi aproveitou, querido, a oportunidade que ele teve. Com todas as forças. E ele chega para o rei, eu vou enfrentar esse gigante. Esse gigante é a oportunidade que eu preciso. Esse gigante é a oportunidade que eu preciso para ter a experiência com Deus que eu tanto quero. Eu não tenho orado tanto pedindo a Deus, mais de Deus, experiências com Deus, crescer em Deus. Então, Deus está te dando. Deus está entregando Golias na tua mão. Deus está te entregando um gigante. Para que depois que você passar por ele, você vai ser maior do que ele. Golias só é mencionado por causa de Davi. Golias só teve relevância na história por causa de Davi. E não ao contrário. Deus preparou tudo, Deus arquitetou tudo para aquele momento. Só que uma coisa interessante sobre Davi, querido, Davi estava disponível e preparado. Davi não caiu de paraquedas ali. Antes de enfrentar Golias, Davi já tinha matado um urso e um leão. Davi estava preparado para a guerra. Davi estava preparado para combate. As pessoas não olhavam para o Davi e viam apenas um jovem pastor de ovelhas e músico que levava lanche para os seus irmãos. Mas Deus sabia quem Davi era. Quando Davi estava matando aquele leão, quando Davi estava matando aquele urso, Deus estava com ele. Davi não estava sozinho. Os leões e os ursos na vida de Davi eram simples preparações para aquilo que viria mais na frente. Olha como Deus faz na trajetória de Davi. Coloca Davi como pastor de ovelhas. Coloca Davi para apacentar ovelhas, para cuidar de ovelhas. Cuidando de ovelhas, Davi começou a ter experiências. Apareceu um leão, Davi teve que matar para defender a ovelha. Depois apareceu um urso, Davi teve que matar para defender, sem ninguém ver, sem ninguém olhar. Depois disso, Davi é ungido. Davi talvez nem tenha entendido o que estava acontecendo. Estou sendo ungido, suado, com roupa de trabalho. E o profeta derramando lá o azeite na cabeça dele. Depois de ser ungido, Davi é escolhido para trabalhar na casa do rei. Olha Deus colocando Davi em lugares estratégicos. Depois da unção. Primeiro Deus vai te ungir. Primeiro Deus vai te capacitar. Depois Ele vai te colocar em lugares estratégicos. Tem muitas pessoas que tentam inverter a ordem. Ela quer estar em um lugar estratégico sem a unção de Deus. Sem ter tido experiências. Sem matar o urso. Sem matar leão. Se você for para um lugar estratégico
sem unção e sem experiência, você vai ser destruído. Então, primeiro Deus concede a Davi experiências de guerra, de combate. Depois Deus unge Davi. Depois disso, Davi é colocado num lugar estratégico, no palácio do rei, ministrando sobre a vida do rei. Depois disso, depois de todo esse processo, Deus fala, agora você está pronto para enfrentar Golias. Agora você está pronto para ser um herói de guerra. E depois daquele dia, querido, Davi nunca mais foi o mesmo. Depois daquele dia, a vida de Davi, a vida de sua família, a nação de Israel, nunca mais foi a mesma. Davi mata Golias. Golias menospreza Davi. Mais um menosprezando Davi. Davi foi menosprezado pelo seu pai. Davi foi menosprezado pelos seus irmãos. Davi foi menosprezado pelo seu inimigo. Mas Davi não foi desprezado por Deus. Deus não menosprezou Davi. Deus não menospreza você. Deus conhece a sua história. Deus conhece a sua vida. Deus conhece as suas batalhas. Deus está vendo você no seu trabalho. Deus está vendo você na sua casa. Deus vê o que você passa, o que você sente. As suas orações, as suas angústias, os seus choros, os seus questionamentos. Deus está vendo isso tudo. Mas no momento certo, querido, Ele vai colocar Golias na sua vida. Não para te derrotar, não. Deus vai colocar Golias para te promover. Golias foi colocado na vida de Davi para promover Davi. Davi precisava de Golias na vida dele. Para que Davi fosse conhecido entre todos como um guerreiro, como um homem de guerra. Diz o texto que Davi ele arranca a cabeça de Golias. E quando ele vai se apresentar diante do rei, ele vai se apresentar diante do rei segurando a cabeça do inimigo. Claro que isso seria uma cena forte se eu mostrasse em algum filme, mas eu quero falar do simbolismo disso. A cabeça se representa o quê? A parte mais importante. Você tira a cabeça do problema, você acaba com o problema. Davi pegou esse aqui, era o problema? Isso aqui era o que estava atormentando? Isso aqui que era o que estava tirando a paz? Está aqui. Interessante que Davi tirou a cabeça de Golias com a espada do próprio Golias. Seus inimigos, queridos, seus gigantes que têm se levantado, vão ser derrotados por você. Com aquilo que eles te ameaçam, eles vão ser derrotados. Com aquilo que eles se levantam contra você, Deus vai te dar força, Deus vai te dar capacidade, unção, ousadia, para que você vença o inimigo. E você termine de uma vez por todas. Interessante que Golias tinha irmãos, outros irmãos, gigantes também, que depois vão aparecer já em uma outra fase da vida de Davi. Só que isso já é uma outra mensagem. O que eu quero te dizer é isso, querido. Na agenda de Davi, Davi iria lá e levar o lanchinho para os irmãos deles, entregar o lanche, receber a notícia e voltar para casa. Mas na agenda de Deus, aquele livro lá que diz no Salmo 139 que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Aleluia. Naquele livro lá, Deus falou, não, hoje vai ser o dia que eu vou honrar Davi. Hoje vai ser o dia que eu vou mostrar quem é Davi. Deus já tinha rejeitado Saul. E Deus falou para Samuel, fica tranquilo, confia. Eu estou separando alguém já, do jeito que eu quero. Segundo o meu coração. Um dia que talvez muitos pensariam que seria uma tragédia. O pessoal olhava, Davi vai ser esmigalhado. Golias vai pisar em Davi igual uma barata. Não. Foi o dia que Deus separou para honrar Davi. E para mudar de uma vez por todas a história de Davi e a história de Israel. Deus quer usar a sua vida, querido, para transformar a vida das nações. Deus quer usar a sua vida para transformar a vida de famílias.
Não se preocupe com o gigante que tem se levantado. Mesmo que seja por 40 dias. 40 dias é só um ciclo. É só um momento. Verdade. Deus vai se levantar. Deus vai agir em seu favor. Deus vai mostrar que Ele é Deus. E Ele continua sendo Deus poderoso, que guerreia as nossas guerras e nos faz vencedores por meio de Cristo Jesus. Amém? Era essa palavra que eu tinha para ministrar. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Não se preocupe com os Golias, com os gigantes que se levantarem. Maior é quem está em você do que o que está com eles. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Nós vamos estar orando. A gente avançou um pouquinho da hora. A gente vai já estar encerrando. A pastora Tânia vai estar orando pelos pedidos de oração e encerrando a nossa reunião. Amém? Obrigado por ter ficado até o final. Jaqueline, cunhada querida, a médica